Costa! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia que joga hoje pela 18ª do Campeonato Brasileiro Série B, Bahia e Guarani. Guarani e Bahia lá na casa dos caras, está no Brinco de Ouro em Campinas, onde o Bahia jamais venceu. São 18 confrontos lá na casa deles e dos 18 confrontos perdemos 11 e empatamos 7. Ou seja, temos um Tabibes aí para poder quebrar e o Guarani que não vem bem no campeonato, então será mais um Tabibes para a gente quebrar. Ou seja, não levantar um defunto nesse campeonato, porque o Bahia está cheio de defunto ressuscitado nas costas graças à sua incompetência quando joga contra esses times. O Guarani é o 19º colocado com 17 pontos em 17 jogos, só tem 3 triunfos no campeonato, o último inclusive contra o Cruzeiro na última rodada, venceu de 1-0, está empolgado o Guarani aí com dois resultados positivos, dos 6 últimos pontos que eles disputaram, ganharam 4 e vai encarar o Bahia já com uma certa esperança, com os brilhos nos olhos. Por quê? Porque o Bahia é aquele time que costuma ressuscitar defuntos. E temos mais um aí pela frente. A rodada já começou com alguns jogos, poucos jogos até então, só tivemos 3 jogos até então, e o que a gente pôde observar foi que o CSA foi a Goiânia jogar contra o último adversário do Bahia, o Vila Nova, e venceu de 2-1. Abriu ainda 2-0, teve um pênalti absurdamente não marcado pela arbitragem e depois o Vila Nova diminuiu, mas o que ficou para a história foi que o Vila Nova perdeu em casa, esse mesmo Vila Nova que abriu o placar diante do Bahia e que o Bahia acabou, no final das contas, encontrando um gol do empate para tentar amenizar o que já estava ruim. Aliás, o Enderson Moreira até então não venceu nenhuma. Porque aquele jogo lá contra o Brusque, ele não era ainda o técnico do Bahia, porque não estava nem no bid, ele estava lá contratado, mas nem dirigiu o time na beira do gramado. Então a gente pode dizer que na beira do campo o Enderson Moreira ainda não venceu do Bahia. O Bahia, depois que demitiu o Guto Ferreira, já jogou umas 3 partidas pela Série B, venceu uma do Brusque e empatou 2 partidas, uma dentro de casa e uma absurdamente fora de casa, diante do lanterna do campeonato, que acabou perdendo de novo já nessa rodada. Então, o que a gente tem para hoje é que nós vamos entrar nesse jogo já apreensivo. Nós vamos já ficar meio cabreiro diante de um Bahia e Guarani, porque a gente sabe muito bem do que o Bahia não é capaz de fazer contra essas equipes. Ainda mais que o Bahia tem alguns desfalques aí importantes. Nós não vamos ter o Luiz Otávio, que ficou machucado, foi cortado pelo departamento médico. Nós não vamos ter o Matheus Bahia e não temos o Luiz Henrique, que apesar de já ter treinado, mas não acredito que ele seja o titular para esse jogo. Vai rolar um Djalma aí nessa lateral esquerda. Na lateral direita não teremos o André também, que saiu do último jogo com problemas. E vamos ter o Borel, que eu acho que mesmo que já tivéssemos o André disponível para esse jogo, eu acho que caberia voltar o Borel, porque o André para mim é muito verde, muito verde. No último jogo tomou um bocado de tabaca, perdeu um gol de cara, não de cara, mas perdeu uma grande chance de chutar na direção do gol e de repente fazer um gol lá contra o Atlético Paranaense. Então eu acho que o André de cara já não é uma opção para ser titular. No lugar do Luiz Otávio deve ser o Gabriel Xavier, que foi ok, apesar do gol perdido absurdo também contra esse mesmo Atlético Paranaense, mas o Gabriel Xavier na zaga se mostrou muito competente. Eu acho que nós vamos ter uma substituição mais ou menos à altura, né? Porque a gente vai perder em altura, já que o senhor Boneco de Olinda é o maior jogador do Bahia em campo. Mas no meio do campo também vamos ter problemas. Vamos ter ainda a ausência do Rezende, o Emerson Santos também está fora e a gente deve ter aí um Miqueias, eu acho que caberia também um Gregor, quem sabe. E no ataque é o que a gente tem hoje para discutir. O ataque do Bahia, acho que ficou claro para todo mundo que o senhor Rodallega é banco, não cabe mais um forçar a barra com o Rodallega sendo titular, e eu acho que se o Enderson colocar ele como titular hoje, ele vai estar cometendo um erro. Ele que já sacou o Rodallega no último jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e fez corretamente. O Davó se mostrou muito útil, saiu chateado inclusive, no último jogo, e eu acho que caberia sim
um Davó novamente como um homem de referência, porque ele se mostrou nessa opção mais efetivo do que o que o Rodallega vem mostrando. Então, no ataque, se eles optar por um esquema 4-4-2, eu colocaria o Davó e o Rildo. O Davó e o Rildo para mim seria a opção que eu colocaria. Se ele optar por um 4-3-3, eu não saberia quem é que ele ia colocar, porque ele teria que sacar alguém no meio do campo, e eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim ele sacar alguém no meio do campo para botar um atacante ineficiente, porque o Jacaré não é um cara eficiente. O Raí, eu nem sei se está disponível para esse jogo, mas caso esteja, também não é um cara eficiente. E aí ficaria quem sobrando? O Rodallega, que não tem mostrado serviço. Então eu acho que o Marco Antônio está voltando também. O Marco Antônio não sei se vai ter condições de jogar como titular nesse jogo, mas a partir do momento que o Marco Antônio esteja disponível 100%, eu acho que caberia também colocar o Marco Antônio. Não sei a posição que o Henderson pretende trabalhar o Marco Antônio, se um cara de beirada, que o Marco Antônio já mostrou que tem problemas com essa posição, ou um cara mais de meio de campo, mais ali trabalhando junto com o Danielzinho. Então eu acho que essa opção de 4-4-2, na minha visão, é a melhor opção. Se falou muito no meio de semana sobre o Bahia utilizar um 3-5-2, já que deu muito certo, entre aspas, contra a equipe do Atlético Paranaense. Mas eu acho que só caberia um esquema daquele quando fosse com o adversário com aquele grau de dificuldade, como o Atlético Paranaense, onde o Bahia se preocupou mais em se defender e atacar com contra-ataques rápidos, e que foi em boa parte até efetivo, mas os nossos jogadores não sabem chutar na direção do gol. Então eu acho que foi uma boa aquele esquema 3-5-2, porém não foi totalmente efetivo, já que nossos atacantes tiveram as chances de fazer gol, até os nossos zagueiros tiveram chance de fazer gol e não conseguiram. Então é uma formação que precisa de ajustes no pessoal que encontra as oportunidades na direção do gol, e essas oportunidades vêm acontecendo ao longo dessas 17 rodadas que já jogamos no Campeonato Brasileiro, mais os jogos da Copa do Brasil, e os nossos jogadores não aprenderam a chutar pro gol. Se não aprenderam é porque não sabem, e se não sabe, precisa trazer gente que saiba, e até agora não trouxeram ninguém que saiba. Ou pelo menos trouxeram uma aposta aí, mas só trouxeram uma. O senhor Jonathan Copete, jogador que já foi anunciado, já está disponível para o Bahia, só vai poder entrar em campo a partir do dia 18, ou seja, no jogo contra o CRB na terça-feira ele já vai estar disponível. Não sei se vai estrear nesse jogo, mas já está treinando, porém é muito pouco para uma equipe que está mostrando claramente que precisa de peças, que precisa de reforços, ter o anúncio apenas de um jogador. E aí, pelo que a gente sabe, não significa que vai estar esperando a janela abrir para poder anunciar, porque não precisa que a janela seja aberta para poder anunciar jogadores. Se não anunciou é porque não tem jogador contratado para essa janela, e isso é preocupante. Se tem jogadores em conversa, eu acho que demorou demais, como na primeira janela, e está demorando novamente agora na segunda janela, e isso é muito preocupante. O Freeland, para mim, até então, não está entregando. O Freeland não está entregando. Deu alguns reforços não eficientes para o senhor Guto Ferreira, e no primeiro momento que a gente teve uma oscilação, ele foi lá e culpou o senhor Guto Ferreira, demitindo o senhor Guto Ferreira. Mas e jogadores Freeland? E jogadores para os treinadores trabalhar Freeland? Cadê? Porque o senhor Henderson Moreira vai ter as mesmas dificuldades que o Guto Ferreira teve. E aí, você vai demitir o Henderson Moreira também? Eu acho que se o Bahia começar a oscilar, a chegar a um ponto de ter a necessidade de demitir o Henderson Moreira ainda nesse campeonato, significa que o Freeland também tem que ir junto na mesma barca. Tem que ficar muito ligado nisso, porque o Freeland, para mim, não está entregando o que ele deveria entregar. O Bahia não tem um time, a segunda janela está na porta, hoje é 16 de julho, faltam 2 dias para abrir a janela e a gente só tem anunciado o Copete, um jogador apenas dos 4 a 6 que ele falou que pretende trazer. E eu acho que 4 a 6 é pouco. Tem que ser de 6 a 8. Tem que ser de 6 a 8, tem que encontrar 6 a 8 jogadores, porque 4 a 6 vai ser muito pouco para que o Bahia pretende nessa reta final do campeonato, que já estamos chegando na metade do campeonato, já são
18ª rodada, faltam 2 rodadas para chegar na metade do campeonato e hoje o Bahia vai fazer um jogo de extrema dificuldade, já que todo time que está no Z4 impõe dificuldades para o tricolor. E com as peças que nós não vamos ter disponível para esse jogo, o Bahia vai ficar mais frágil e isso preocupa muito mais. Porém, o Bahia precisa vencer. O Guarani vem de um triunfo importante no líder do campeonato, Cruzeiro. A rodada está se mostrando uma rodada que está sendo interessante para o tricolor, mas sempre que isso acontece, quem se atrapalha com as próprias pernas é quem? O Bahia. Vamos torcer para que isso não aconteça de novo por mais uma rodada. Vamos torcer para que no final desse jogo a gente saia triunfante, rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.